Naquela época, o que acontece? Quando você ia no site de pesquisa na internet procurar cerveja artesanal, a primeira referência que vinha era para uma comunidade que existe até hoje no Orkut, a comunidade chamada cerveja artesanal. Essa comunidade, ela foi fundamental, eu acho, para a história da cultura cervejeira brasileira. Porque lá, pela primeira vez, começou a se reunir as pessoas que faziam cerveja em casa para tirar dúvidas lá nessa comunidade, no Orkut. E dessa comunidade surgiram as acervas. A história da acerva paulista, inclusive, surge do Orkut, que juntou 5 pessoas lá dentro que faziam cerveja. O Alex Virs, que hoje é diretor da acerva, o Edu Passarelli, tá, o Felipe Zanello, tem mais o Guilherme Santi, e tem mais um homem que agora me falha a memória. Se juntaram lá e tinha um pessoal do Rio de Janeiro que fundou a Acerva Carioca, então eles começaram a nuclear grupos regionais dentro desse Orkut. E aí começou a fomentar isso que a gente conhece hoje, esse movimento de acerva. Tá? Teve uma primeira reunião em São Paulo, foi em 2007, com essas 5 pessoas, né? Na verdade, foi marcado no Orkut o encontro dos cervejeiros caseiros na Brasil Brown. A Brasil Brown é a feira de tecnologia cervejeira que acontece bianualmente, né? E as raízes da Acerva Paulista começaram aí. E a Acerva Paulista ela começou a se estruturar mesmo como uma associação forte, consolidada, só em 2009. Foi quando eu entrei na Acerva Paulista e houve uma mudança de alguns diretores. Então, em 2010, foi o primeiro ano que a Acerva Paulista fez um calendário fixo de eventos. No final de 2009, a gente tinha coisa de 15, 16 sócios, os números são... E no final de 2010, a gente já estava beirando 100 sócios. Isso porque a gente criou um calendário de eventos mensais. A Acerva Paulista deixou de ser uma associação de cervejeiros, ela tinha um estigma de ser uma associação de cervejeiros da cidade de São Paulo. O que a gente fez foi tornar a Acerva Paulista uma entidade estadual. Tem cerveja. Hoje a gente está com 130 sócios e são sócios do estado de São Paulo inteiro. A gente tem desde sócio que está lá em Pompeia, que fica 500 quilômetros daqui, até de Santos. E um grande mote era o quê? Fazer encontros em cidades diferentes. Então tinha em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Piracicaba, Pompeia, Santos. Em Santos a gente fez a primeira abraçagem na areia, deu uma repercussão na mídia muito gostosa para nós. E isso atraiu sócios, atraiu mais sócios. Esses eventos são engraçados, porque a gente faz a cerveja ponto a ponto. Agora a pergunta é, a cerveja fica boa? Ela fica bebível, né? Tem um pouco de areia ali também, não é um dos melhores ambientes. Mas a ideia desses eventos é mostrar que dá para fazer cerveja em qualquer lugar. Um grande evento que a gente fez também ao longo do ano de 2010 foi uma abraçagem pública em Monte Verde. Monte Verde nem é São Paulo, é estado de Minas. Né? A gente juntou com o pessoal da Serra Mineira, a rua lotada de gente, a gente lá, no meio daquela rua de terra batida fazendo cerveja, todo mundo olhando, porra, fazendo cerveja e tal. Ainda é um estigma, né? Pô, dá pra fazer cerveja em casa? Dá. Então esse é o papel da Acerva. Assim. Culminou em 2010 com o quê? Com o primeiro concurso estadual de cerveja caseira. Foi um grande evento que a gente fez com o apoio da Bamberg, que a gente fez um concurso estadual que a gente ia eleger a melhor cerveja num corpo de jurados técnicos e essa melhor cerveja iria entrar em linha de produção da Bamberg, né? E apesar do concurso ter sido há um ano atrás, por questões burocráticas do Ministério da Agricultura, essa cerveja vai ser lançada só esse mês. De novo, tudo para quê? Para mostrar para a população que é possível fazer cerveja em casa. Isso foi a Acerva Paulista. As outras acervas também têm esse papel muito importante. Né? A primeira acerva do Brasil foi a Acerva Carioca. A segunda foi a Acerva Paulista. Daí começou a surgir outras acervas. Né? Então cada acerva em seu estado tem esse papel. O que culminou, que agora a gente vê, desde 2010, 2011, essa explosão explosão boa de notícias que se tem sobre cerveja artesanal, né? Inclusive esse nome Acerva foi quem idealizou esse nome. Eu espero que eu não esteja sendo injusto, mas eu tenho quase certeza que foi o Ricardo Rosa, que é um cervejeiro caseiro muito conhecido lá do Rio de Janeiro. Então ele quis fazer um nome, que esse nome conseguisse ser usado em todos os lugares do Brasil, não fosse um negócio só da autoria que fosse usado só no Rio, né? Então ele criou o nome Acerva, a Associação dos Cervejeiros Artesanais, aí viria o estado, Carioca, Paulista, Mineiro. O que consta nos autos é que teve uma reunião, acho que no apartamento do Edu Passarelli, com cervejeiros lá, com 5 cervejeiros, e ele, como é que foi a oficialização Ele ligou para o Boto, que então tinha fundado a Acerva Carioca, falando, estou aqui com cervejeiros de São Paulo, vou fundar a Acerva Paulista. Eu disse, esteja fundada a Acerva Paulista, então. Então foi... E até hoje é meio que assim, porque não existe um manual, você vou criar uma acerva. Até hoje, alguns estados ainda que não tem, se juntam cervejeiros e mandam e-mail para nós, né?
Aconteceu isso agora recentemente em Goiás, né? Um cervejeiro de Goiânia mandando e-mail para nós, a Serva Paulista, falou, tô fundando aqui. Mas é o primeiro grupo que se organiza, então esteja fundado a Serva Goiânia. Então, até hoje meio que funciona assim, meio como um bastão, assim, não há uma regra, é uma coisa meio informal de amigos. Então, Na verdade, agora na Brasil Brau a gente criou a Serva Brasil, para proteger o nome Acerva de certos espertalhões que vão eventualmente vir criar outras acervas com intuitos que não são os intuitos da Acerva, que são simplesmente fomentar a cultura da fabricação caseira de cerveja, né? Então o nome Acerva hoje ele é protegido, ele é registrado, e a gente criou a entidade Acerva Brasil, que vai congregar as acervas estaduais. É um grupo de amigos, mas uma não interfere no funcionamento da outra. Existem alguns eventos em conjuntos, igual ao concurso nacional da cerveja artesanal, que é feito uma vez por ano em cada estado. Companheirismo, amizade. E essa troca de informação de amizades, você faz amizade ali, no dia seguinte você está chamando as pessoas para ir para sua casa. Inclusive isso se reflete na filosofia das microcervejarias. As microcervejarias adotam essa filosofia. Elas são entidades, sei lá, elas são empresas, mas são amigas. Os donos são amigos, eles trocam informação e tal. Então, isso é reflexo também do que a gente é no nosso meio. É um grupo de amigos. Como o mote principal é um hobby, de se fazer algo tão nobre em casa, isso naturalmente acho que atrai as pessoas para um laço de amizade bem forte. E isso é gostoso, isso acho que é o ponto fundamental dessa cultura.